Um proprietário de navios estava prestes a mandar para o mar um navio de emigrantes. Ele sabia que o navio estava velho e que nem fora muito bem construído, que vira muitos mares e climas e com frequência necessitara de reparos. Dúvidas de que possivelmente não estivesse em condições de navegar lhe haviam sido sugeridas. Essas dúvidas lhe oprimiam a mente e o deixavam infeliz. Ele chegou a pensar que o navio talvez tivesse de ser totalmente examinado e reequipado, ainda que isso lhe custasse grandes despesas. No entanto, antes que a embarcação partisse, conseguiu superar essas reflexões melancólicas. Disse para si mesmo que o navio passara por muitas viagens e resistira a muitas tempestades em segurança, que era infundado supor que não voltaria a salvo também dessa viagem. Ele confiaria na providência, que não podia deixar de proteger todas essas famílias infelizes que estavam abandonando sua terra natal em busca de dias melhores em outro lugar. Tiraria de sua cabeça todas as suspeitas mesquinhas sobre a honestidade dos construtores e empreiteiros. Dessa forma, ele adquiriu uma convicção sincera e confortável de que o seu navio era totalmente seguro e capaz de resistir às intempéries. Assistiu à sua partida de coração leve e cheio de votos bondosos para o sucesso dos exilados naquele que seria o seu estranho novo lar. E embolsou o dinheiro do seguro, quando o navio afundou no meio do oceano sem contar histórias a ninguém. O que devemos dizer desse homem? Sem dúvida, o seguinte: que ele foi de fato culpado da morte desses homens. Admite-se que ele acreditava sinceramente nas boas condições de seu navio, mas a sinceridade de sua convicção não o ajuda de modo algum, porque ele não tinha o direito de acreditar na evidência que estava diante de si. Não adquirira a sua opinião conquistando-a honestamente pela investigação paciente, mas reprimindo as suas dúvidas. William K. Clifford, The Ethics of Belief, de 1874. Nas fronteiras da ciência, e às vezes como um resto de pensamento pré-científico, move-se furtivamente uma série de ideias que são atraentes, ou pelo menos causam um modesto espanto na mente, mas que não têm sido examinadas com cuidado pelo kit de detecção de mentiras, ao menos pelos seus defensores. Por exemplo, a noção de que a superfície da Terra está no interior de uma esfera e não no exterior. Ou as afirmações de que é possível levitar meditando e de que os bailarinos e os jogadores de basquete costumavam se levar tão alto por meio de levitação. Ou a proposição de que eu tenho uma coisa chamada alma, que não é feita nem de matéria nem de energia, mas de algo diferente que não comporta nenhuma outra evidência, e de que depois da minha morte eu talvez volte para animar uma vaca ou um verme. Produtos típicos da pseudociência e da superstição. Essa não é uma lista abrangente, mas apenas representativa, são a astrologia, o Triângulo das Bermudas, o Pé Grande e o Monstro do Lago Ness, os fantasmas, o mal-olhado, as auras multicoloridas, semelhantes a ralos, que supostamente circundam a cabeça de todas as pessoas. As cores são personalizadas. A percepção extrasensorial, o que inclui a telepatia, a precognição, a telecinesia e a visão remota de lugares distantes. A crença de que o número 13 dá azar, razão pelo qual muitos hotéis e edifícios comerciais na América do Norte passam diretamente do 12º para o 14º andar. Por que correr o risco? Estátuas que sangram, a convicção de que andar com uma pata de coelho traz boa sorte, as varinhas divinatórias, a rabdomancia e a hidroscopia, a comunicação facilitada no autismo, a crença de que as lâminas de barbear ficam mais afiadas quando mantidas dentro de pequenas pirâmides de papelão, e outros dogmas da piramidologia. Os telefonemas dos mortos, nenhum deles a cobrar, as profecias de Nostradamus, a alegada descoberta de que plateumintos não treinados conseguem aprender uma tarefa comendo os restos moídos de outros plateumintos mais bem educados. A noção de que o número de crimes aumenta com a lua cheia, a quiromancia, a numerologia, a criptografia, os cometas, as folhas de chá e os partos de seres monstruosos, como prodígios que anunciam eventos futuros, além de divinações correntes em épocas mais primitivas, realizadas pela observação das entranhas, da fumaça, das formas das chamas, das sombras e dos excrementos, pela escuta de estômagos borbulhantes e até
durante um breve período, pelo exame das tábuas de logaritmos. A fotografia de eventos passados, como a crucificação de Jesus, um elefante russo que fala fluentemente, sensitivos que, depois de terem os olhos cuidadosamente vendados, leem livros com as pontas dos dedos. Edgar Cayce, que predisse que, nos anos 60, o continente perdido de Atlântida apareceria, e outros profetas adormecidos e acordados. A charlatanice das dietas, as experiências fora do corpo, por exemplo, a quase-morte, interpretadas como acontecimentos reais no mundo externo, a fraude dos que curam pela fé, as mesas Ouija, a vida emocional dos gerânios, revelada pelo uso intrépido de um detector de mentiras, a água que recorda as moléculas que costumavam ser nela dissolvidas, a leitura do caráter pelas feições faciais ou pelos galos na cabeça, a confusão do centésimo macaco e outras afirmações que confirmam tudo o que uma pequena fração de nossa espécie quer que seja verdade. Os seres humanos que se incendeiam espontaneamente e são queimados. Grande parte dos biorritmos, as máquinas de movimento perpétuo, que prometem suprimentos ilimitados de energia, mas, por uma ou outra razão, são mantidas à distância do exame cuidadoso de um cético. As predições sistematicamente ineptas de Jim Dixon, que em 1953 predisse uma invasão soviética do Irã, e em 1965 que a URSS venceria os Estados Unidos, colocando o primeiro ser humano sobre a Lua. E de outros médiums profissionais, a predição das testemunhas de Jeová de que o mundo terminaria em 1917, e muitas profecias semelhantes, a dianética e a cientologia, Carlos Castaneda e a feitiçaria, as afirmações de que foram encontrados os restos da Arca de Noé, o horror de Amityville e outras assombrações, e os relatos de que um pequeno brontossauro anda esmagando as árvores da floresta tropical da República do Congo no presente. Uma discussão em profundidade de muitas dessas afirmações pode ser encontrada em Encyclopedia of the Paranormal, Gordon Stein, editora Buffalo, Prometheus Books, de 1996. Muitas dessas doutrinas são logo rejeitadas pelos cristãos fundamentalistas e pelos judeus, porque a Bíblia assim o prescreve. O Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 11, diz: Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos algouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à evocação dos mortos. A astrologia, a canalização, as mesas Ouija, a predição do futuro e muitas coisas mais são proibidas. O autor do Deuteronômio não afirma que essas práticas deixem de cumprir o que prometem, mas são abominações, talvez adequadas para outras nações, mas não para os discípulos de Deus. E até o apóstolo Paulo, tão crédulo a respeito de muitas questões, nos aconselha a comprovar todas as coisas. O filósofo judeu do século XII, Moisés Maimônides, vai ainda além do Deuteronômio, na medida em que deixa explícito que essas pseudociências não funcionam. É proibido se envolver com astrologia, utilizar talismãs, sussurrar sortilégios. Todas essas práticas nada mais são do que mentiras e logros usados pelos antigos pagãos para enganar as massas e desviá-las do bom caminho. Os sábios e inteligentes têm mais discernimento. De Mesnef Torah, Avodah Zarah, capítulo 11. Algumas afirmações são difíceis de verificar. Por exemplo, se uma expedição não consegue encontrar o fantasma ou o brontossauro, isso não significa que ele não existe. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Outras são mais fáceis, por exemplo, o aprendizado canibalesco dos plateumintos ou a declaração de que, submetidas a um antibiótico num prato de agar, as colônias de bactérias vingam se alguém reza pela sua prosperidade, em comparação às bactérias de controle não redimidas por orações. Algumas, por exemplo, as máquinas de movimento perpétuo, podem ser excluídas com base na física fundamental. A exceção desses casos não é que saibamos, antes de examinar a evidência, que as noções são falsas. Coisas mais estranhas são rotineiramente integradas no corpo da ciência. Como sempre, a questão é: qual é o valor da evidência?
o ônus da prova recai com certeza sobre os ombros daqueles que propõem as afirmações. Reveladoramente, alguns deles sustentam que o ceticismo é um perigo, que a ciência verdadeira é uma investigação sem ceticismo. Talvez estejam parcialmente certos, mas certezas parciais não bastam. A parapsicóloga Susan Blackmore descreve um dos passos de sua transformação no sentido de adotar uma atitude mais cética a respeito de fenômenos mediúnicos. A mãe e a filha escocesas afirmavam que conseguiam captar imagens mentais uma da outra. Decidiram usar cartas de baralho para os testes, porque era o que estavam acostumadas a fazer em casa. Deixei que escolhessem a sala em que seriam testadas e me assegurei de que não houvesse nenhuma maneira normal de a receptora ver as cartas. Fracassaram. Não conseguiram acertar mais do que o previsível pelo acaso e ficaram muito desapontadas. Tinham honestamente acreditado que possuíam esse poder e comecei a compreender como é fácil ser enganado pelo próprio desejo de acreditar. Tive experiências semelhantes com vários rabdomantes, com crianças que diziam poder mover os objetos psicocineticamente e com várias pessoas que afirmavam ter poderes telepáticos. Todos fracassaram. Até hoje ainda tenho na minha cozinha um número de 5 dígitos, uma palavra e um pequeno objeto. O lugar e os itens foram escolhidos por um jovem que diz poder vê-los enquanto viaja fora do corpo. Eles já estão ali, embora eu os mude regularmente de lugar, há 3 anos. Até agora, entretanto, ele não teve sucesso. Telepatia refere-se literalmente a sentir a distância, assim como telefone a escutar a distância e televisão a ver a distância. A palavra não sugere comunicação de pensamentos, mas de sentimentos, emoções. Cerca de 1/4 de todos os norte-americanos acreditam que experimentaram algo parecido com a telepatia. As pessoas que se conhecem muito bem, que vivem juntas, que estão acostumadas com a intensidade dos sentimentos, com as associações e com os estilos de pensar uma das outras, podem frequentemente prever o que o parceiro vai dizer. Isso nada mais é do que os 5 sentidos habituais, mais empatia, sensibilidade e inteligência humana em operação. Pode parecer extrasensorial, mas não é de modo algum o que se quer dizer com a palavra telepatia. Se algo desse tipo fosse algum dia definitivamente demonstrado, teria, acho eu, causas físicas discerníveis. Talvez correntes elétricas no cérebro. A pseudociência, correta ou erradamente rotulada, não é de forma nenhuma o mesmo que o sobrenatural, que é, por definição, algo fora da natureza. É muito pequena a possibilidade de que algumas dessas afirmações paranormais sejam um dia verificadas por sólidos dados científicos, mas seria tolice aceitar qualquer uma delas sem evidências adequadas. No espírito dos dragões da garagem, é muito melhor, para as afirmações que ainda não foram refutadas ou apropriadamente explicadas, conter a nossa impaciência, nutrir certa tolerância em relação à ambiguidade e esperar, ou ainda melhor, procurar, a evidência que os confirme ou os conteste. Numa terra distante nos mares do sul, começou a circular notícia de um sábio, um homem que curava as doenças, um espírito encarnado. Ele podia falar através do tempo. Era um mestre em ascenso. Ele estava vindo, diziam. Ele estava vindo. Em 1988, os jornais, as revistas e as estações de televisão começaram a receber a boa nova por meio de kits da imprensa e videotapes. Uma folha volante dizia: Carlos, em breve na Austrália. Aqueles que o viram jamais esquecerão. O jovem e brilhante artista que lhes falava de repente parece vacilar. O seu pulso diminui de forma perigosa e virtualmente se detém no ponto da morte. O assessor médico qualificado, que tem a tarefa de exercer uma vigilância constante, está prestes a soar o alarme. Mas, nesse momento, com uma explosão de fazer bater o coração, sente-se o pulso de novo, mais rápido e mais forte do que nunca. A força vital claramente voltou ao corpo, mas a entidade dentro do corpo já não é José Luiz Alvares, o jovem de 19 anos cuja original cerâmica decorativa é destaque em algumas das casas mais ricas da América do Norte. Em seu lugar, o corpo foi assumido por Carlos, uma alma antiga, cujos ensinamentos constituem tanto um choque como uma inspiração. Um ser passa por uma espécie de morte para dar lugar a outro.
Esse é o fenômeno que tornou Carlos, canalizado por meio de José Luiz Alvares, a nova figura dominante na consciência da nova era. Como disse até um crítico cético de Nova York, o primeiro e único caso de um canalizador que apresenta provas físicas tangíveis de alguma mudança misteriosa em sua fisiologia humana. Agora José, que já passou por mais de 170 dessas pequenas mortes e transformações, recebeu ordens de Carlos para visitar a Austrália. Nas palavras do mestre, a antiga Terra Nova, que deve ser a fonte de uma revelação especial. Carlos já previu que, em 1988, muitas catástrofes vão assolar a Terra. 2 importantes líderes mundiais morrerão e, mais para o fim do ano, os australianos estarão entre os primeiros a ver o nascimento de uma grande estrela que terá profunda influência sobre a vida futura na Terra. Domingo, 21, às 15 horas, Ópera, Teatro Dramático. Num acidente de motocicleta em 1986, explicava o kit da imprensa, José Alvares, então com 17 anos, sofreu uma contusão leve. Depois de sua recuperação, aqueles que o conheciam podiam ver que ele tinha mudado. Às vezes, emanava dele uma voz muito diferente. Desnorteado, Alvares procurou a ajuda de um psicoterapeuta, um especialista em desordens de múltipla personalidade. O psiquiatra descobriu que José estava canalizando uma entidade distinta que era conhecido como Carlos. Essa entidade assume o corpo de Alvares quando a força vital do corpo é relaxada até o grau apropriado. Carlos, veio-se saber, é um espírito desencarnado de 2000 anos, um fantasma sem forma corpórea que invadiu pela última vez um corpo humano em Caracas, Venezuela, em 1900. Infelizmente, esse corpo morreu com a idade de 12 anos devido a uma queda de cavalo. Essa pode ser a razão, explicou o terapeuta, de Carlos ter sido capaz de entrar no corpo de Alvares depois do acidente de motocicleta. Quando Alvares entra em transe, o espírito de Carlos, focalizado por um grande e raro cristal, assume o corpo e profere a sabedoria das eras. Junto com o kit da imprensa, vinha uma lista das principais apresentações em cidades norte-americanas, um videotape da tumultuada recepção dada a Alvares Carlos, num teatro da Broadway, a sua entrevista na estação de rádio Whoop, de Nova York, e outras indicações de que ali estava um formidável fenômeno norte-americano da nova era. 2 pequenos detalhes comprovadores. Um artigo de um jornal do sul da Flórida afirmava: Nota do teatro. A temporada de 3 dias do canalizador Carlos foi prorrogada no auditório do Memorial da Guerra, em resposta aos pedidos de novas apresentações. E um trecho extraído de uma guia de programas de televisão listava um especial sobre a entidade Carlos. Esse estudo em profundidade revela os fatos por trás de uma das personalidades mais populares e controversas da atualidade. Alvares e seu empresário chegaram a Sydney na primeira classe de Qantas. Viajaram por toda parte numa enorme limusine branca. Ocuparam a suíte presidencial num dos hotéis mais prestigiados da cidade. Alvares trajava uma elegante bata branca com um medalhão dourado. Na primeira entrevista concedida à imprensa, Carlos imediatamente apareceu. A entidade era vigorosa, instruída, dominadora. Os programas de televisão australianos logo se candidataram à apresentação de Alvares, com o seu empresário e seu enfermeiro, para checar o pulso e anunciar a presença de Carlos. No Today Show da Austrália, eles foram entrevistados pelo apresentador George Negus. Quando Negus fez algumas perguntas céticas e racionais, os adeptos da nova era mostraram-se muito sensíveis. Carlos lançou uma maldição contra o apresentador. O empresário encharcou Negus com um copo d'água. Ambos se retiraram altivamente do local da entrevista. Foi um escândalo da imprensa sensacionalista e repercutiu sob várias formas na televisão australiana. Explosão na TV. Água contra Negus. Era a manchete da primeira página do Daily Mirror, em 16 de fevereiro de 1988. As estações de televisão foram inundadas de telefonemas. Um cidadão de Sydney avisou que a maldição contra Negus deveria ser levada a sério. O exército de Satã já assumira o controle das Nações Unidas, dizia ele, e a Austrália poderia ser a próxima vítima. A aparição seguinte de Carlos se deu na versão australiana de A Current Affair.
Também compareceu ao programa um cético que descreveu um truque mágico capaz de causar uma breve parada do pulso numa das mãos. É só colocar uma bala de borracha sob a axila e apertá-la. Quando a autenticidade de Carlos foi questionada, ele ficou ofendido. "Esta entrevista está terminada", berrou. No dia marcado, o Teatro Dramático da Ópera de Sydney estava quase lotado. Uma multidão excitada, de jovens e velhos, movia-se expectante. A entrada era franca, o que tranquilizava aqueles que se perguntavam vagamente se o espetáculo não poderia ser uma fraude. Álvares sentou-se num sofá baixo. Seu pulso foi monitorado. De repente, parou. Aparentemente, ele estava perto da morte. Ruídos baixos e guturais emergiam de suas profundezas. A plateia estava boquiaberta de admiração e terror. De repente, o corpo de Álvares adquiriu força. Sua postura irradiava confiança. Uma perspectiva ampla, humanitária e espiritual fluiu da boca de Álvares. Carlos estava presente. Entrevistados mais tarde, muitos membros da plateia confessaram ter ficado comovidos e encantados. No domingo seguinte, o programa mais popular da TV australiana, chamado 60 Minutes, em alusão ao seu equivalente norte-americano, revelava que o caso Carlos era uma brincadeira, do começo ao fim. Os produtores acharam que seria instrutivo verificar com que facilidade se poderia criar um guru ou um curandeiro da fé para enganar o público e a mídia. Assim, naturalmente, eles entraram em contato com um dos principais especialistas em enganar o público, pelo menos entre os que não detêm cargos políticos, nem os assessoram, o mágico James Randi. Como há muitas desordens que se curam por si mesmas, e como existe nos homens uma predisposição para enganar a si próprios e uns aos outros, escreveu Benjamin Franklin em 1784. E como a vida longa me deu frequentes oportunidades de ver certos remédios serem apregoados como sendo capazes de curar qualquer coisa, para pouco depois serem totalmente abandonados como inúteis, não posso deixar de temer que a expectativa de grandes vantagens em relação a esse novo método de tratar doenças se revelará uma ilusão. Em alguns casos, entretanto, essa ilusão pode ser útil enquanto dura. Ele estava se referindo ao mesmerismo. Mas cada época tem a sua loucura peculiar. Ao contrário de Franklin, a maioria dos cientistas sente que não lhes cabe desmascarar fraudes pseudocientíficas, muito menos auto-enganos apaixonadamente alimentados. Tampouco tendem a ser bons nisso. Os cientistas estão acostumados a lutar com a natureza, que pode relutar em entregar os seus segredos, mas trava uma luta limpa. Frequentemente, não estão preparados para enfrentar esses profissionais inescrupulosos do paranormal, que obedecem às regras diferentes. Por exemplo, os mágicos atuam no negócio dos enganos. Praticam uma das muitas ocupações, como desempenho teatral, publicidade, religião burocrática e política, em que se tolera, por estar a serviço de um bem mais elevado, aquilo que um observador ingênuo poderia entender erroneamente como mentira. Muitos mágicos dizem que não trapaceiam, fazendo alusões a poderes conferidos por fontes místicas ou, mais recentemente, por generosidade alienígena. Alguns usam seu conhecimento para desmascarar charlatães dentro e fora de suas fileiras. Contrata-se um ladrão para apanhar o ladrão. Poucos respondem esse desafio com tanta energia quanto James ou incrível Randi, que se autodescreve acuradamente como um homem zangado. O que lhe provoca a ira não é tanto a sobrevivência, até os nossos dias, do misticismo e da superstição antediluvianos, mas o fato de que a aceitação acrítica do misticismo e da superstição contribuir para que se trapaceie, humilhe e às vezes até se mate. Como todos nós, ele é imperfeito. Às vezes Randi é intolerante e arrogante, incapaz da empatia para com as fraquezas humanas que estão por baixo da credulidade. Em geral, é pago pelas suas palestras e apresentações, mas nada que se compare ao que poderia receber se declarasse que seus truques provêm de poderes mediúnicos ou de influências divinas ou extraterrestres. A maioria dos magos profissionais em todo o mundo parece acreditar na realidade dos fenômenos mediúnicos, segundo pesquisas de opinião. Como mago, ele já fez muito para desmascarar pessoas que alegam poder ver à distância, curar pela fé e ser telepáticos, e que desse ponto têm enganado o público.
demonstrou os logros simples e as informações erradas que os entortadores de colher mediúnicos empregavam para levar teóricos da física de renome a inferir novos fenômenos físicos. Rand tem boa reputação entre a maioria dos cientistas e recebeu a bolsa-prêmio apelidada de Gênio, da Fundação MacArthur. Um crítico o repreendeu por ser obcecado pela verdade. Gostaria que o mesmo pudesse ser dito de nossa nação e de nossa espécie. Nos últimos tempos, Rand tem contribuído mais do que qualquer outra pessoa para desmascarar a pretensão e a fraude no lucrativo negócio de cura pela fé. Ele examina cuidadosamente os refugos, reporta os boatos, intercepta a corrente de informações miraculosas que chega ao curandeiro itinerante. Não pela inspiração espiritual de Deus, mas pela frequência de rádio de 39,17 MHz, transmitida pela esposa nos bastidores. Descobre que todos aqueles que se levantam de suas cadeiras de roda e são declarados curados nunca estiveram confinados em cadeiras de roda. Foram convidados por um funcionário a sentar-se nelas. Desafia os que curam pela fé a apresentar evidências médicas sérias para validar as suas afirmações. Convida os órgãos do governo local e federal a aplicar as leis contra a fraude e a imperícia médica. Critica os programas de notícias por evitarem estudadamente a questão. Revela o profundo menosprezo dos que curam pela fé para com seus pacientes e seguidores. Muitos são charlatões conscientes, usando a linguagem e os símbolos da nova era ou dos cristãos evangélicos para explorar a fraqueza humana. Talvez haja alguns que não tenham motivos venais. Ou estou sendo muito duro? Qual é a diferença entre o charlatão ocasional que cura pela fé e a fraude ocasional na ciência? É justo suspeitar de toda uma profissão por causa de algumas maçãs podres? Há pelo menos duas diferenças importantes, a meu ver. Primeiro, ninguém duvida de que a ciência realmente funcione, mesmo que de tempos em tempos sejam propostas teses erradas e fraudulentas. Mas é muito controversa a existência de alguma cura miraculosa pela fé que extrapole a capacidade curativa do próprio corpo. Segundo, a revelação da fraude e do erro na ciência é feita quase exclusivamente por ela mesma. A disciplina se policia, o que significa que os cientistas estão conscientes do potencial de charlatanismos e erros. Mas o desmascaramento da fraude e do erro na cura milagrosa quase nunca é feito pelos que curam pela fé. Na verdade, é impressionante como as igrejas e as sinagogas relutam em condenar os enganos demonstráveis no seu meio. Quando a medicina convencional fracassa, quando temos de nos confrontar com a dor e a morte, é claro que estamos abertos a outras perspectivas que mantenham a esperança. E, afinal, algumas doenças são psicogênicas. Muitas podem ser pelo menos amenizadas pelo pensamento positivo. Os placebos são imitações de drogas, em geral pílulas de açúcar. As companhias de medicamentos comparam rotineiramente a eficácia de suas drogas com placebos, ministrados a pacientes que têm a mesma doença e não sabem distinguir umas dos outros. Estes podem ser espantosamente eficientes, sobretudo para gripes, ansiedade, depressão, dor e sintomas que podem ser gerados pela mente. É concebível que as endorfinas, as pequenas proteínas do cérebro que têm efeitos semelhantes aos da morfina, possam ser produzidos pela convicção. Um placebo só funciona se o paciente acreditar que um remédio é eficaz. Dentro de limites restritos, a esperança, ao que parece, pode ser transformada em bioquímica. Como exemplo típico, considerem-se a náusea e o vômito que com frequência acompanham a quimioterapia ministrada a pacientes de câncer e AIDS. A náusea e o vômito também podem ser causados psicogeneticamente, por exemplo, pelo medo. A droga hidrocloreto de ondansetron reduz bastante a incidência desses sintomas, mas será realmente a droga ou a expectativa de alívio? Num estudo duplamente cego, 96% dos pacientes acharam a droga eficaz. A mesma opinião de 10% dos pacientes que tomaram um placebo que se parecia com a droga. Numa aplicação da falácia de selecionar as observações, as orações não atendidas tendem a ser esquecidas ou abandonadas. Mas há um ônus real.
alguns dos pacientes que não são curados pela fé se acusam. Talvez a culpa seja deles mesmos, talvez não tenham acreditado bastante. O ceticismo, informo-lhes corretamente, é um impedimento tanto para a fé como para a cura, pelo placebo. Quase a metade de todos os norte-americanos acredita que a cura espiritual ou mediúnica é uma realidade. Durante toda a história humana, as curas miraculosas têm sido associadas a uma ampla variedade de seres, reais e imaginados, que têm o dom de curar. A escrófula, um tipo de tuberculose, era chamada na Inglaterra de o mal do rei, e supostamente só era curável pelo toque da mão do rei. As vítimas pacientemente formavam filas para ser tocadas. O monarca submetia-se durante breves instantes a mais uma obrigação penosa de seu alto cargo, e, apesar de ninguém, ao que parece, ser realmente curado, a prática continuou por séculos. Valentine Greatrex foi um famoso curandeiro irlandês do século VII. Descobriu, um pouco para sua surpresa, que tinha o poder de curar doenças, inclusive gripes, úlceras, pisaduras e epilepsia. A procura por seus serviços se tornou tão grande que ele não tinha tempo para nada mais. Fora forçado a se tornar curandeiro, queixava-se. Seu método era expulsar os demônios responsáveis pela doença. Todos os males, afirmava, eram causados por espíritos maus, muitos dos quais ele reconhecia e chamavam pelo nome. Um cronista contemporâneo, citado por Mackay, anotava que ele se vangloriava de ter mais familiaridade com as intrigas dos demônios do que com os negócios dos homens. Tão grande era a confiança que inspirava que os cegos fantasiavam estar vendo a luz que não viam, os surdos imaginavam estar escutando, os coxos acreditavam que estavam caminhando direito e os paralíticos que tinham recuperado o controle de seus membros. Uma ideia de saúde fazia os homens doentes esquecerem por algum tempo seus males, e a imaginação, que não era menos ativa naqueles meramente atraídos pela curiosidade do que nos doentes, dava a um dos grupos uma falsa visão, gerada pelo desejo de ver, assim como operava no outro uma falsa cura, gerada pelo forte desejo de ser curado. Na literatura mundial de exploração e antropologia, há inúmeros relatos não só de doenças que são curadas pela fé, no curandeiro, mas também de pessoas que definham e morrem quando amaldiçoadas por um feiticeiro. Um exemplo mais ou menos típico é dado por Álvar Nunes Cabeça de Vaca, que com alguns companheiros e sob condições de terrível privação, errou por terra e mar, da Flórida ao Texas e ao México, em 1528 a 1536. As diversas comunidades de norte-americanos nativos com que ele entrou em contato ansiavam por acreditar nos poderes curativos sobrenaturais dos estrangeiros diferentes de pele clara e barba escura e de seu companheiro de pele escura do Marrocos, Estibanico. Vilas inteiras acabaram indo ao encontro deles, para depositar toda a sua riqueza aos pés dos espanhóis e implorar humildemente curas. Tudo começou de modo bastante modesto. Eles tentavam nos transformar em médicos, sem nos examinar nem pedir credenciais, pois eles curam as doenças soprando no paciente. E eles nos mandavam fazer o mesmo e ser de alguma forma úteis. O nosso modo de curar era fazer o sinal da cruz sobre eles, soprar neles e recitar um Padre Nosso e uma Ave Maria. Assim que fazíamos o sinal da cruz sobre eles, todos aqueles para quem rezávamos diziam aos outros que estavam bem e saudáveis. Logo estavam curando aleijados. Cabeça de Vaca relata que ressuscitou um homem dentre os mortos. Depois disso, ficávamos muito tolhidos pelo grande número de pessoas que nos seguiam. Sua ânsia por chegar perto e nos tocar era muito grande, e sua insistência tão extrema que levávamos mais de 3 horas para persuadi-los a nos deixar em paz. Quando uma tribo pediu que os espanhóis não a abandonassem, Cabeça de Vaca e seus companheiros se zangaram. Então, aconteceu algo estranho. Muitos deles ficaram doentes, e 8 homens morreram no dia seguinte. Por toda parte, nos lugares em que correu a notícia desse episódio, eles demonstravam tanto pavor de nós que pareciam quase morrer de medo pelo simples fato de nos ver. Eles nos imploravam para que não ficássemos zangados, nem desejássemos a morte de mais nenhum deles.
e estavam totalmente convencidos de que os matávamos pelo simples ato de desejar. Em 1858, uma aparição da Virgem Maria foi relatada em Lourdes, França. A Mãe de Deus confirmou o dogma de sua Imaculada Conceição, que fora proclamada pelo Papa Pio IX havia somente 4 anos. Centenas de milhões de pessoas têm ido a Lourdes desde então na esperança de ser curadas, muitas com doenças que a medicina da época era incapaz de tratar. A Igreja Católica Romana rejeitou a autenticidade de um grande número de pretensas curas milagrosas, aceitando em quase um século e meio apenas 65, de tumores, tuberculose, oftalmia, bronquite, paralisia e outras doenças, mas nenhuma regeneração de membro ou de medula espinhal rompida. Nos 65 casos, o número de mulheres superava o de homens numa proporção de 10 para 1. Portanto, a probabilidade de cura em Lourdes é de cerca de 1 em 1 milhão. É mais ou menos tão provável ser curado em Lourdes quanto ganhar na loteria, ou morrer no acidente de um avião de linha regular e selecionado ao acaso, inclusive o que se destina a Lourdes. A taxa de regressão espontânea de todos os cânceres, em conjunto, é estimada entre 1 em 10 mil e 1 em 100 mil. Se apenas 5% dos que vão a Lourdes ali estivessem para tratar de seus cânceres, deveria haver entre 50 e 500 curas milagrosas, só de câncer. Como apenas 3 das 65 curas autenticadas são de câncer, a taxa de regressão espontânea em Lourdes parece ser inferior à que existiria se as vítimas tivessem simplesmente ficado em casa. É claro que, se você é um dos 65 casos, vai ser muito difícil convencê-lo de que a viagem a Lourdes não foi a causa da regressão de sua doença. Post hoc ergo propter hoc. Algo semelhante parece valer para os indivíduos que curam doenças. Depois de ouvir muitas histórias de seus pacientes sobre alegadas curas pela fé, um médico de Minnesota chamado William Nolan passou 1 ano e meio tentando rastrear os casos mais notáveis. Havia claras evidências médicas de que a doença realmente existia antes da cura? Em caso positivo, a doença realmente desaparecera depois da cura, ou tínhamos que nos fiar apenas nas afirmações do paciente e daquele que o curou? Ele revelou muitos casos de fraude, tendo inclusive desmascarado pela primeira vez na América do Norte uma cirurgia mediúnica. Mas não encontrou nenhum caso de cura de uma doença orgânica séria, não psicogênica. Não havia nenhum caso de cura de pedras na vesícula ou artrite reumatoide, por exemplo, muito menos de câncer ou doença cardiovascular. Quando o baço de uma criança é partido, observou Nolan, basta fazer uma simples operação cirúrgica e a criança se recupera totalmente. Mas se levarem a criança a alguém que cura pela fé, ela morre em um dia. A conclusão do Dr. Nolan: quando os que curam pela fé tratam de doenças orgânicas graves, são responsáveis por incalculáveis angústias e infelicidade. Os curandeiros transformam-se em assassinos. Mesmo um livro recente que defende a eficácia da reza no tratamento de doenças, Larry Dossey, Healing Words, se vê em dificuldade pelo fato de algumas serem mais facilmente curadas ou amenizadas do que outras. Se a reza funciona, por que Deus não consegue curar o câncer ou repor um membro amputado? Por que tanto sofrimento evitável que Deus poderia impedir com facilidade? E, afinal, por que se tem que rezar a Deus? Ele já não sabe as curas que precisam ser realizadas? Dossey também começa com uma citação do médico Stanley Krippner, apresentado como um dos investigadores mais autorizados dos vários méritos de cura não ortodoxos empregados em todo o mundo. Os dados da pesquisa sobre curas à distância, baseadas em orações, são promissores, mas demasiado esparsos para que se possa tirar uma conclusão sólida. Isso depois de trilhões de orações ao longo dos milênios. Como sugere a experiência de cabeça de vaca, a mente pode causar certos males, até doenças fatais. Quando pacientes de olhos vendados são induzidos a acreditar que estão sendo tocados por uma folha de trepadeira ou arbustos venenosos, desenvolvem uma dermatite de contato feia e vermelha. A cura pela fé pode caracteristicamente ajudar esses tipos de doenças placebo ou mediadas pela mente.
algumas dores nas costas e nos joelhos, dores de cabeça, gagueira, úlceras, estresse, febre de feno, asma, paralisia e cegueiras histéricas, falsa gravidez, com interrupção das menstruações e inchaço abdominal. São todas doenças em que o estado de espírito pode desempenhar um papel-chave. Nas curas da Alta Idade Média, associadas com as aparições da Virgem Maria, a maior parte era de curas repentinas e pouco duradouras de paralisias parciais ou do corpo inteiro, que são plausivelmente psicogênicas. Além disso, afirma-se por toda parte que só os crentes devotos podiam ser curados. Não causa surpresa que recorrer a um estado de espírito chamado fé possa aliviar sintomas causados, pelo menos em parte, por outro estado de espírito que talvez não seja muito diferente. Mas há mais uma coisa. O Festival da Lua Cheia do Equinócio de Outono é um feriado importante nas comunidades chinesas tradicionais dos Estados Unidos. Verificou-se, na semana anterior ao festival, a taxa de mortalidade na comunidade cai em 35%. Na semana seguinte, a taxa de mortalidade dá um pulo de 35%. Grupos de controle formados por pessoas que não são chinesas não acusam esse efeito. Poder-se-ia pensar que os suicídios são responsáveis pela diferença, mas somente são contadas as mortes por causas naturais. Poder-se-ia pensar que o estresse ou os excessos na alimentação seriam a causa, mas isso não explicaria a queda na taxa de mortalidade antes da lua cheia do equinócio de outono. O maior efeito se verifica entre as pessoas com doenças cardiovasculares, que são reconhecidamente influenciadas pelo estresse. O câncer apresentou um efeito menor. Depois de estudos mais pormenorizados, revelou-se que as flutuações na taxa de mortalidade ocorriam exclusivamente entre mulheres de 75 anos ou mais velhas. O Festival da Lua Cheia do Equinócio de Outono é presidido pelas mulheres mais velhas das casas. Elas conseguiam protelar a morte por 1 ou 2 semanas para desempenhar o seu papel na cerimônia. Um efeito semelhante é verificado entre os homens judeus nas semanas ao redor da Páscoa. Uma cerimônia em que os homens mais velhos desempenham o papel principal, e o mesmo acontece, por toda a parte, com aniversários, formaturas e festas afins. No estado mais controverso, psiquiatras da Universidade de Stanford dividiram 86 mulheres com câncer de mama metástico em 2 grupos. No primeiro, elas eram encorajadas a examinar o seu medo da morte e a tomar conta de suas vidas, enquanto no outro não recebiam nenhum apoio psiquiátrico especial. Para surpresa dos pesquisadores, o grupo que recebeu apoio não só experimentou menos dor, mas também viveu mais tempo, em média 18 meses mais. O coordenador do estudo de Stanford, David Spiegel, especula que a causa pode ser o cortisol e outros hormônios do estresse, que danificam o sistema imunológico protetor do corpo. As pessoas profundamente deprimidas, os estudantes durante o período de provas e os que sofreram perdas de pessoas amadas têm contagens reduzidas de glóbulos brancos. Um bom apoio emocional talvez não faça muito efeito em formas avançadas de câncer, mas pode ajudar a reduzir as chances de infecção secundárias numa pessoa já muito enfraquecida pela doença ou pelo seu tratamento. Em sua obra quase esquecida de 1903, Christian Science, Mark Twain escreveu: "O poder que a imaginação humana tem sobre o corpo, de curá-lo ou fazê-lo adoecer, é uma força que nenhum de nós deixou de receber ao nascer. O primeiro homem a possuía, o último a possuirá." De vez em quando, parte da dor e da ansiedade ou dos outros sintomas de doenças mais graves podem ser aliviados pelo que curam pela fé, sem, no momento, deter o progresso da doença. Mas isso não é pouca coisa. A fé e as orações podem aliviar alguns sintomas da doença e de seu tratamento, minorar o sofrimento dos doentes e até prolongar um pouco as vidas. Ao avaliar a religião chamada ciência cristã, Mark Twain, seu crítico mais severo na época, não deixava de admitir que os corpos e as vidas que ela tornara íntegros pelo poder da sugestão mais do que compensavam todos aqueles que matara por impedir o tratamento médico ao priorizar a oração. Depois de sua morte, vários norte-americanos informaram ter estabelecido contato com o fantasma do presidente John F. Kennedy. Diante de altares domésticos com o seu retrato, curas milagrosas começaram a ser registradas.
ele deu a vida pelo seu povo, explicou um adepto dessa religião malograda. Segundo a Encyclopedia of American Religions, para os crentes, Kennedy é considerado um deus. Algo semelhante pode ser encontrado no fenômeno Elvis Presley e no grito sincero, "O Rei vive". Se esses sistemas de crenças nasceram espontaneamente, imagine-se do que não seria capaz uma campanha bem organizada e, sobretudo, uma que fosse inescrupulosa. Em resposta a uma indagação, Rand sugeriu ao programa australiano 60 Minutes que eles gerassem um logro a partir do nada, usando alguém que não soubesse fazer mágicas, nem falar em público, sem experiência de púlpito. Enquanto estava elaborando a fraude, seu olhar caiu sobre José Alvares, o jovem artista que era inquilino de Randy. "Por que não?", respondeu Alvares, que me pareceu um jovem inteligente, bem-humorado e atencioso quando o conheci. Ele passou por um treinamento intensivo, inclusive simulações de aparições na TV e entrevistas coletivas à imprensa. Entretanto, ele não precisava pensar nas respostas, mas simplesmente pronunciá-las, porque tinha um fone de rádio quase invisível em seu ouvido, pelo qual Rand lhe soprava o que devia dizer. Alguns agentes de 60 Minutes checavam o desempenho de Alvares, detectando pontos fracos que poderiam trair a farsa. Quando Alvares e seu empresário, igualmente recrutado para o trabalho sem ter experiência prévia, chegaram a Sydney, lá estava James Randi, curvado e oculto, sussurrando em seu transmissor, à margem da nação. A documentação comprovadora fora toda falsificada. A maldição, a água atirada contra Negus e todo o resto foram ensaiados para atrair a atenção da mídia. Alcançaram seu objetivo. Muitas das pessoas que apareceram na ópera foram ver o espetáculo por causa da atenção que recebeu da televisão e da imprensa. Uma cadeia australiana de jornais chegou até a imprimir doações literais da Fundação Carlos. Depois que 60 Minutes revelou a farsa, o resto da mídia australiana ficou furiosa. Eles tinham sido usados, queixavam-se, enganados. Assim como há diretrizes legais a respeito do emprego policial de provocadores, trovejou Peter Robinson na Australian Financial Review. Deve haver limites para situações enganosas criadas pela mídia. Eu, por exemplo, simplesmente não posso aceitar que contar uma mentira seja uma forma aceitável de informar a verdade. Toda pesquisa de opinião mostra que o público em geral suspeita que os meios de comunicação não lhe contam toda a verdade, distorcem os fatos, exageram ou são tendenciosos. O Sr. Robinson temia que Carlos tivesse reforçado essa percepção errônea tão difundida. As manchetes variavam de "Como Carlos enganou todo mundo" a "Brincadeira idiota". Os jornais que não tinham dado destaque a Carlos se congratulavam pela sua reserva. Sobre 60 Minutes, Negus disse que até as pessoas íntegras podem cometer erros e negou ter sido enganado. Qualquer um que se diga canalizador, disse ele, é uma fraude por definição. 60 Minutes e Randy enfatizaram que a mídia australiana não fizera nenhum esforço sério para checar a autenticidade de Carlos. Ele nunca se apresentara em nenhuma das cidades listadas. O videotape de Carlos no palco de um teatro de Nova York foi um favor prestado pelos mágicos Penn e Teller, que ali se apresentavam. Eles simplesmente pediram que a plateia desse uma salva de palmas. Alvares, de bata e medalhão, subiu ao palco. A plateia obedientemente aplaudiu. Randy gravou seu videotape. Alvares acenou despedindo-se. O espetáculo continuou. E não existe nenhuma estação de rádio na cidade de Nova York com a sigla WHOOP. Outros motivos de suspeita podiam ser facilmente garimpados nos escritos de Carlos. Mas, como a moeda intelectual tem sido tão desvalorizada, como a credulidade da antiga e da nova era é tão desenfreada, como o pensamento cético é tão raramente praticado, nenhuma paródia é demasiado implausível. A Fundação Carlos punha à venda, foram escrupulosos o suficiente para não vender nada de verdade, um cristal de Atlântida. Até agora, 5 desses cristais singulares foram encontrados pelo mestre Ascenso durante suas viagens. Inexplicados pela ciência, cada um dos cristais utiliza energia quase pura e tem enormes poderes curativos.
Essas formas são realmente energia espiritual fossilizada, que beneficia sobremaneira a preparação da Terra para a nova era. Dos 5, o Mestre Ascenso sempre usa um cristal de Atlântida junto ao seu corpo, para obter proteção e para intensificar todas as atividades espirituais. 2 foram adquiridos por suplicantes caridosos nos Estados Unidos, em troca de uma substancial contribuição solicitada pelo Mestre Ascenso. Ou, com o título de As Águas de Carlos. De vez em quando, o Mestre Ascenso descobre água de tal pureza que se empenha em energizar uma quantidade desse líquido para o bem de todos, um processo intensivo. Para produzir o que é sempre muito pouco, o Mestre Ascenso purifica a si mesmo e a uma quantidade de cristais de quartzo puro moldados em forma de frascos. Entra então, junto com os cristais, numa grande bacia de cobre, polida e aquecida. Durante um período de 24 horas, o Mestre Ascenso despeja energia no repositório espiritual da água. A água não precisa ser retirada do frasco para ser utilizada espiritualmente. O simples ato de segurar o frasco e de se concentrar na cura de uma ferida ou doença produzirá resultados espantosos. Entretanto, se uma desgraça séria acontecer a você ou a uma pessoa querida, um leve borrifo da água energizada ajudará imediatamente na recuperação. Ou as lágrimas de Carlos. A cor vermelha, conferida aos frascos que o Mestre Ascenso moldou para as lágrimas, já é prova suficiente do poder que elas contêm, mas o afeto das lágrimas durante a meditação tem sido descrito por aqueles que o experimentaram como uma sensação de unidade gloriosa. Depois há um livrinho, Os Ensinamentos de Carlos, que começa assim: Eu sou Carlos. Venho de muitas encarnações passadas ao seu encontro. Tenho uma grande lição para lhe ensinar. Ouça com atenção. Leia com atenção. Pense com atenção. A verdade está aqui. O primeiro ensinamento é a pergunta: por que estamos aqui? A resposta: quem pode dar uma única resposta? Há muitas respostas para essa pergunta, e todas as respostas estão corretas. É assim, compreende? O livro recomenda que não passemos para a página seguinte antes de ter compreendido o que estamos lendo. Esse é um dos vários fatores que tornam difícil terminar a sua leitura. Sobre os que duvidam, revela mais tarde, só posso dizer o seguinte: que tirem do assunto apenas as conclusões que desejarem. Eles acabam sem nada, com a mão vazia, talvez. E o que possuem aqueles que acreditam? Tudo! Todas as perguntas são respondidas, pois toda e qualquer resposta é correta. E as respostas estão certas. Argumente contra essa verdade, ó, você que duvida. Ou, não peça explicações para tudo. Os ocidentais, em particular, estão sempre exigindo descrições longas e complicadas do motivo por que isso é assim ou assado. A maior parte do que se pergunta é óbvia. Por que perder tempo investigando esses assuntos? Pela fé, todas as coisas se tornam verdadeiras. A última página do livro apresenta uma única palavra em letras gigantescas. Somos exortados a pensar. Todo o texto de Os Ensinamentos de Carlos foi, é claro, escrito por Randy. Ele o rabiscou no seu laptop em algumas horas. A mídia australiana se sentiu traída por um dos seus pares. O principal programa de televisão do país saíra de sua rotina para desmascarar padrões inferiores de verificação de fatos e uma credulidade disseminada em instituições consagradas às notícias e aos temas públicos. Alguns analistas da mídia desculparam-se afirmando que o caso não era evidentemente importante. Se fosse, eles os teriam checado. Alguns fizeram meia-culpa. Nenhum dos que tinham sido enganados quis participar de uma retrospectiva do caso Carlos, programada para o domingo seguinte em 60 Minutes. É claro que não há nada de especial contra a Austrália em toda essa história. Alvares, Randy e seus colegas conspiradores poderiam ter escolhido qualquer nação sobre a Terra, e a farsa teria funcionado. Mesmo aqueles que proporcionaram a Carlos a aparição num programa de TV visto em todo o território nacional
sabiam bastante para fazer algumas perguntas céticas, mas não resistiram à ideia de convidá-lo a se apresentar. A luta destrutiva dentro da mídia dominou as manchetes depois da partida de Carlos. Alguns comentários perplexos foram escritos sobre o desmascaramento. Qual era o objetivo? O que fora provado? Alvarez e Rand provaram que não é preciso grande coisa para brincar com nossas crenças, que somos prontamente influenciados, que é fácil enganar o público quando as pessoas estão solitárias e famintas de algo em que acreditar. Se Carlos tivesse permanecido mais tempo na Austrália, se tivesse se concentrado em curar, não há dúvidas de que muita gente teria registrado a cura de diversas doenças, especialmente das psicogênicas, pelas orações, por acreditar nele, por fazer pedidos em nome de suas lágrimas engarrafadas, por esfregar seus cristais. Mesmo que não houvesse outras fraudes além de sua apresentação, ensinamentos e produtos auxiliares, algumas pessoas teriam melhorado por causa de Carlos. Ainda uma vez, esse é o efeito placebo provocado por quase todos os que curam pela fé. Acreditamos que estamos tomando um remédio potente e a dor desaparece, pelo menos por algum tempo. E, quando cremos ter recebido uma cura espiritual potente, a doença às vezes também desaparece, pelo menos por algum tempo. Algumas pessoas anunciam espontaneamente que estão curadas, quando na verdade não estão. Nolan, Randy e muitos outros acompanharam com cuidado alguns casos de pessoas que foram declaradas curadas e que concordavam com esse parecer, em serviços televisivos de curandeiros norte-americanos, mas não conseguiram encontrar ninguém com alguma doença orgânica séria que tivesse sido de fato curado. Até as melhoras significativas de sua condição são duvidosas. Como sugere a experiência de Lourdes, talvez seja preciso examinar 10.000 a 1 milhão de casos antes de encontrar uma cura verdadeiramente surpreendente. Aquele que cura pela fé pode pensar ou não em fraude, no início. Mas, para sua surpresa, os pacientes parecem realmente melhorar. Suas emoções são genuínas, sua gratidão sincera. Quando os curandeiros são criticados, essas pessoas se apressam em defendê-los. Vários idosos presentes à canalização na ópera de Sydney ficaram indignados depois da revelação de 60 Minutes. Não importa o que eles digam, confidenciaram a Alvarez. Nós acreditamos em você. Esses sucessos podem ser o suficiente para convencer muitos charlatães, por mais cínicos que sejam no início, de que realmente têm poderes místicos. Talvez não consigam bons resultados todas as vezes. Os poderes vêm e vão, alegam. Eles têm de compensar os tempos magros. Se precisam trapacear um pouco de vez em quando, é por um motivo nobre, dizem a si mesmos. Seu discurso é testado pelos consumidores. Funciona. A maioria dessas figuras só quer o dinheiro das pessoas. Essa é a boa notícia. Mas o que me preocupa é que vai surgir um Carlos vendendo um peixe bem maior, atraente, dominador, patriótico, transpirando liderança. Todos nós ansiamos por um líder competente, incorruptível, carismático. Não deixaremos de nos arregar a oportunidade de nos fortalecermos, de acreditarmos, de nos sentirmos bem. A maioria dos repórteres, editores e produtores, arrebatados como todos nós, se esquivará de um verdadeiro exame cético. Ele não vai vender orações, cristais ou lágrimas. Venderá talvez uma guerra, um bode expiatório ou um amontoado muito mais abrangente de crenças que o de Carlos. Seja o que for, esse fenômeno será acompanhado por alertas sobre os perigos do ceticismo. No famoso filme O Mágico de Oz, o espantalho, o homem de lata e o leão covarde ficam intimidados, na verdade, aterrorizados, pela enorme figura oracular do grande Oz. Mas Totó, o cachorrinho de Dorothy, morde uma cortina dissimuladora e revela que o grande Oz é na realidade uma máquina operada por um homenzinho assustado e atarracado, um desterrado naquele país estranho, assim como eles. Acho que temos sorte de James Randi estar puxando a cortina. Mas seria tão perigoso deixar sobre seus ombros a responsabilidade de desmascarar todos os curandeiros, impostores e farsantes do mundo, quanto acreditar nesses mesmos charlatães. Se não queremos ser enganados, nós é que temos de fazer o trabalho.
Uma das lições mais tristes da história é a seguinte: se formos enganados por muito tempo, a nossa tendência é rejeitar qualquer evidência do logro. Já não nos interessamos em descobrir a verdade. O engano nos aprisionou. É simplesmente doloroso demais admitir, mesmo para nós mesmos, que fomos enganados. Se deixamos que um charlatão tenha poder sobre nós, quase nunca conseguimos recuperar nossa independência. Por isso, os antigos logros tendem a persistir, enquanto surgem outros novos. Assim, as sessões espíritas são realizadas apenas em salas escurecidas, onde os participantes têm, quando muito, uma visão vaga dos fantasmas visitantes. Se acendemos um pouco as luzes, para ter uma chance de ver o que está se passando, os espíritos desaparecem. São tímidos, é o que nos dizem, e alguns de nós acreditamos nessa história. Nos laboratórios de parapsicologia do século XX, há o efeito do observador. Os que são considerados médiums talentosos acham que seus poderes diminuem bastante sempre que surjam céticos, desaparecendo totalmente na esperança de um mago tão experiente quanto James Randi. Eles precisam de escuridão e credulidade. Uma menina que participara de um logro famoso no século XIX, Pancadas de Espíritos, quando os fantasmas respondem perguntas por meio de pancadas sonoras, cresceu e confessou que tudo não passava de impostura. Ela estalava a articulação do dedão do pé. Demonstrou como se fazia. Mas as desculpas públicas foram em grande parte ignoradas e, quando reconhecidas, denunciadas. As pancadas dos espíritos eram demasiado tranquilizadoras para serem abandonadas só por causa das declarações de uma menina que se dizia causadora das ocorrências, ainda que tivesse sido a primeira a inventar toda a história. Começou a circular o boato de que a confissão fora obtida sob coerção por racionalistas fanáticos. Como relatei antes, 2 impostores britânicos confessaram ter feito os círculos nas plantações, figuras geométricas geradas em campos de cereais. Não se tratava de artistas alienígenas usando o trigo como material, mas de 2 sujeitos com uma prancha, uma corda e uma propensão para cometer extravagâncias. No entanto, mesmo quando demonstraram como faziam os desenhos, não conseguiram impressionar os que acreditavam. Talvez parte dos círculos das plantações fosse embuste, argumentavam, mas muitos deles e alguns dos pictogramas eram demasiado complexos. Só extraterrestres poderiam criá-los. Então, outras pessoas confessaram na Grã-Bretanha. Mas e os círculos das plantações em países estrangeiros? Objetava-se, por exemplo, na Hungria. Como se podia explicar esse fato? Então, adolescentes húngaros imitadores confessaram. Mas e que dizer? Para testar a credulidade de um psiquiatra que trata de sequestros por alienígenas, uma mulher afirma ter sido raptada. O terapeuta fica entusiasmado com as fantasias que ela inventa. Mas, quando ela declara que tudo não passava de uma farsa, qual é a reação do terapeuta? Ele procura reexaminar os seus dados ou a sua compreensão do que esses casos significam? Não. Conforme sua vontade, ele sugere que, mesmo sem ter consciência do fato, ela foi na verdade sequestrada. Ou que ela está louca, afinal, procurou um psiquiatra, não é mesmo? Ou que ele sabia da farsa desde o início e apenas deu a ela bastante corda para que se enforcasse. Se às vezes é mais fácil rejeitar uma evidência forte do que admitir que estávamos errados, essa é outra informação sobre nós mesmos que vale a pena conhecer. Um cientista coloca um anúncio no jornal parisiense oferecendo horóscopo grátis. Recebe cerca de 150 respostas, cada uma, conforme solicitado, dando os detalhes do lugar e da hora do nascimento. A cada um dos solicitantes é então enviado o mesmo horóscopo, junto com um questionário para verificar o grau de exatidão dele. Dos que receberam o horóscopo, 94% e 90% de suas famílias e amigos respondem que pelo menos podiam se reconhecer nas características nele expressas. Entretanto, o horóscopo fora traçado para um serial killer francês. Se um astrólogo pode ir tão longe sem sequer ter contato com seus clientes, imagine-se do que não seria capaz alguém sensível às nuances humanas que não fosse exageradamente escrupuloso.
Por que somos tão facilmente enganados por cartomantes, videntes mediúnicos, quiromantes, pelos que leem as folhas de chá, as cartas do tarô, os pauzinhos do I Ching e por tantos outros do gênero? Eles certamente observam a nossa postura, a expressão facial, a maneira de vestir, as nossas respostas a perguntas aparentemente inócuas. Alguns são brilhantes na sua função, e essas são as áreas das quais muitos cientistas parecem não ter consciência. Há também uma rede de computadores para a qual os médiuns profissionais contribuem, colocando os detalhes da vida de seus clientes imediatamente à disposição de seus colegas. Uma ferramenta-chave é a chamada leitura fria, um apanhado de predisposições opostas, tão sutilmente equilibradas que qualquer um reconhecerá nele um grão de verdade. Eis um exemplo. Às vezes você é extrovertido, afável, sociável, ao passo que em outras ocasiões é introvertido, desconfiado e reservado. Descobriu que não vale a pena ser demasiado franco e revelar-se aos outros. Prefere certa dose de mudança e variedade e fica insatisfeito quando tolhido por restrições e limitações. Aparentemente disciplinado e controlado, você tende a ser ansioso e inseguro por dentro. Embora tenha algumas fraquezas de personalidade, é em geral capaz de compensá-las. Tem uma grande reserva de talentos que não são usados, dos quais você não tira proveito. Tem uma tendência a se autocriticar. Tem uma forte necessidade de que as outras pessoas o amem e o admirem. Quase todo mundo acha essa caracterização familiar, e muitos sentem que ela os descreve perfeitamente. Bastante compreensível, somos todos humanos. A lista de evidências que, segundo alguns terapeutas, demonstram abuso sexual infantil reprimido, por exemplo, apresentada em The Courage to Heal, de Ellen Bass e Laura Davis, é muito longa e prosaica. Inclui desordens do sono, o ato de empanturrar-se, anorexia e bulimia, disfunção sexual, ansiedades vagas e até uma incapacidade de lembrar o abuso sexual na infância. Outro livro, escrito pela assistente social E. Sue Bloom, lista, entre outros sinais reveladores de incesto esquecido, dores de cabeça, suspeitas ou sua ausência, paixão sexual excessiva ou sua ausência e o sentimento de adoração pelos pais. Entre os itens de diagnóstico para detectar famílias desestruturadas, listados pelo médico Charles Whitfield, estão dores e aflições. Sentir-se mais vivo em meio a uma crise, ter ansiedade diante de figuras de autoridade e ter procurado aconselhamento ou psicoterapia, sentindo, porém, que falta alguma coisa ou que há algo de errado. Como a leitura fria, se a lista for bastante longa e abrangente, todo mundo terá sintomas. O exame cético não é apenas um instrumento para extirpar o charlatanismo e a crueldade que oprimem os que são menos capazes de se proteger e têm mais necessidades de nossa compaixão, as pessoas a quem são oferecidas poucas alternativas de esperança. É também um lembrete oportuno de que os comícios monstros, o rádio e a televisão, a imprensa, o marketing eletrônico e a tecnologia encomendada pelo correio permitem que outros tipos de mentiras sejam injetadas no corpo político. Para se tirar proveito dos frustrados, dos incautos e dos indefesos, numa sociedade crivada de males políticos que estão sendo tratados ineficientemente, se é que são objetivo de algum cuidado. Mentiras, fraudes, pensamentos descuidados, imposturas e desejos mascarados como fatos não se restringem à magia de salão, nem a conselhos ambíguos sobre assuntos do coração. Infelizmente, eles estão infiltrados nas questões econômicas, religiosas, sociais e políticas dos sistemas de valores dominantes em todas as nações.